Boa noite a todos, sejam bem-vindos, vocês que estão aí em casa. Hoje, quarta-feira, um dia especial, é dia de oração, né, em que todas as igrejas estão juntas em oração. Neste momento, infelizmente, nós não podemos estar de forma presencial, mas certamente nós estamos aqui levando até a sua casa uma palavra de conforto, de otimismo, de esperança neste momento, e principalmente momentos de oração com você, para que você possa para que a sua vida possa ser revigorada, a sua esperança possa ser revigorada. Neste momento eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para nos conduzir um louvor especial ao nosso Deus. A breve volta de Jesus nos dá a certeza de que Ele vai acabar com toda a dor, com todo o sofrimento que nós estamos passando. Mas enquanto isso não acontece, que está bem pertinho, o melhor lugar do mundo é nos braços de Jesus, é aos pés do Salvador. Por isso, canta com a gente essa música que fala de esperança, que tudo passa, mas aos pés de Jesus nós estaremos mais seguros. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano
pés do Salvador. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado ao Pai pelo privilégio de estarmos aqui nesta quarta-feira, em que o Teu povo está reunido para orar, está reunido para agradecer ao Senhor por tantas maravilhas e bênçãos que tem concedido a cada um de nós. Queremos que também o Senhor possa estar conosco, Senhor. As dificuldades têm se apresentado de forma muito dura na vida de muita gente. Que o Senhor possa estar cuidando, protegendo, guiando e nos dando a Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos de forma virtual, né? É um culto aqui que está sendo transmitido da igreja da Aldeota. Certamente você aí em casa tem o seu pedido de oração, tem o seu agradecimento, e você pode se juntar aí com a sua família e compartilhar esses momentos, esses pedidos, esses agradecimentos. Certamente o povo, cada um de nós temos passado muitas dificuldades, né? Temos passado provações, temos passado esse momento de pandemia, tem ceifado a vida de muitas pessoas. Cada dia são um recorde de mortes. Na igreja, também nós temos, essa semana, nós perdemos o nosso grande amigo, líder master avançado desbravador, o Rafael Bastos. Também a família do Aelton e da Antônia perdeu o seu filho na semana passada, né? A tia da Catiana também faleceu vítima de Covid. Então, assim, as coisas estão ficando muito difíceis. Pessoas próximas de nós estão enlutadas, né? Precisando de uma palavra amiga. E neste momento só Deus pode confortar os nossos corações. Temos passado também por desemprego, muitos negócios fechando. A crise realmente está assolando este planeta. E a esperança tem que estar não só nos homens, mas a esperança maior para este mundo tem que estar em Jesus. Neste momento eu gostaria de convidar você que aí está em casa, para mais uma vez nós elevarmos a nossa prece ao Senhor e pedir a Ele que Ele possa ser o nosso ajudador, ser o nosso socorro no momento em que nós mais precisamos. Curve a sua fronte, se você puder se ajoelhar, se ajoelhe, ou curve a sua fronte que nós vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Teu povo, Senhor, tem passado por tantas dificuldades, tem passado por lutas, tem passado por provações, tem passado por doenças, muitos têm adoecido, alguns têm morrido, Senhor. E nós queremos te pedir uma bênção especial, um conforto, um consolo para as famílias do Rafael Bastos, né, que faleceu essa semana. Para Joyce, a sua esposa, que ela possa sentir a mão poderosa do Senhor na vida dela, nesse momento de luto. Também pela família do Aelton, da Antônia, que eles possam sentir que o Senhor está com eles, mesmo em meio ao luto, né? A tia também da Catiana, os seus familiares, que estão também enlutados. E tantos outros, Senhor, que nós não conhecemos, mas que nós ouvimos falar e que nós queremos que nesse momento o Senhor possa estar com eles. Não há palavras que possam descrever o sentimento ruim que a gente tem quando isso acontece. A morte não é plano de Deus. O plano de Deus é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele quer que nós tenhamos vida eterna. Mas para a morte há uma esperança para cada um de nós. É que nós, pelos méritos e pela graça de Cristo, nós poderemos ter a oportunidade da salvação.
E aí sim teremos vida eterna, não vai mais haver morte, dor, sofrimento e nem lágrimas. Que o Senhor possa confortar a nossa vida com esta esperança. Ajuda também, Senhor, aqueles que vivos estão padecendo por outros problemas. Os casais têm se degladiado, alguns em casa, por estar muito tempo juntos. Que o Senhor possa estar restaurando as famílias, restaurando os empregos, tendo misericórdia daqueles que estão passando necessidade, Senhor. E aqueles que estão bem, que estão saudáveis, são empregados, não tem problema familiar. Que o Senhor possa também estar cuidando da vida espiritual para que estes possam, de fato, entender que no meio da bonança o Senhor também está presente. Transforma a nossa vida, guia cada um de nós segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amigo de Deus. Eu sei por que você é amigo de Deus. Sabe por quê? Porque você está agora reservando um momento para refletir na palavra de Deus. Você é amigo de Deus. Um abraço, mas um abraço mais gostoso do que aqueles que nós dávamos quando nos encontrávamos pessoalmente. Sabe de uma coisa? Hoje nós vamos refletir juntos sobre motivos para orar. Motivos são os porquês de determinadas decisões. Mas tem uma palavra mais agradável: motivação. Dependendo do motivo, dependendo da administração do motivo pelo qual nós decidimos tomar certas atitudes, aí então podemos ficar motivados ou desmotivados. Mas, antes de eu falar mesmo, Deus vai falar. Por favor, vamos refletir no livro de Jeremias, capítulo 16. Jeremias, capítulo 16, verso 17. Ok, muito bem. Já encontrou, não é? Deus falando através de Jeremias para aquele povo que vivia desobedecendo, se arrependia, e Deus perdoava, e aí quando estava tudo muito bem, caía novamente em desobediência, e às vezes eles ficavam tão envergonhados da falta de amor para com aquele que deu a própria vida através de seu filho para nos salvar. E eles ficavam tão envergonhados, às vezes nós ficamos assim também. E eles se escondiam em cavernas, se escondiam em abrigos subterrâneos. Vergonha de Deus. Parece criança brincando de esconde-esconde, não é? Aí então Deus lhes diz assim, Jeremias 16, verso 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Estou lhe vendo, hein? Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Para que se esconder? Ele vê tudo. Então, não é? Às vezes nós, irrefletidamente, temos certas posturas que nós mesmos nem acreditamos. Se Deus sabe tudo, sabe o que acontece comigo,
sabe o que eu preciso. Ele sabe até o que eu estou pensando. Ele sabe o que realmente é melhor para mim. E então eu pergunto, por que eu ainda preciso orar? Por que eu ainda preciso conversar com Deus? Porque oração, o que é oração? Oração é uma conversa com Deus. E nós podemos ter essa conversa com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer posição e com quaisquer palavras. Até quando a gente está aborrecido com Deus, diga para Ele. Você não diz assim, olha, se você tem alguma coisa a dizer de mim, diga para mim. Deus lhe fala a mesma coisa. É para Ele que nós temos que dizer. Ainda que as nossas palavras sejam palavras assim, de criança. Por falar em criança, olha aí, criança, preste atenção que eu vou lhe contar. Em um supermercado, mês passado, quando eu cheguei na seção de frutas e verduras, eu encontrei uma senhora, ela não era muito idosa, mas ela era doentinha das pernas, não conseguia ficar firme em pé, e ela estava encostada, certo? Perto de um balcão, e aflita, tremendamente aflita, sofrendo. E sabe o que ela dizia? Meu Deus, onde é que está a minha bengala? Ela não era tão idosa, mas aquela bengala dava um motivo muito especial para que agora ela se sentisse angustiada. E eu cheguei perto e eu disse, o que está acontecendo? E ela disse, é que eu não consigo nem sair do lugar sem a minha bengala. E ela falava tão alto e tão desesperada, e eu agi como uma criança. Na hora eu disse assim, eu vou orar, vamos orar. Senhor, ajuda que apareça a bengala dessa senhora. Depois que eu dei conta de mim, que eu estava falando assim, bem alto, e dentro do supermercado, e ela disse, sou minha filha, muito obrigada, muito obrigada. Eu disse, vamos procurar. E só que eu tinha que ir embora, e nós não encontramos naquele momento. A filha dela chegou perto e disse assim, ela sempre perde essa bengala. Eu disse, não fale assim. Você já perdeu tantas coisas quando era criança, e ela lhe ajudou a procurar, a encontrar, não foi? É verdade. Eu disse, então tenha paciência com ela. Olha, eu preciso sair, mas eu vou ficar orando para a sua bengala aparecer. Aí eu fui para casa. Aí sabe como é a nossa fé, né? É uma fé com reserva. E aí, então, cheguei em casa, eu orei, fiquei pensando. Aí, no outro dia, eu fui lá, no supermercado, para fazer outras compras. E eu perguntei ao segurança, a bengala daquela senhora apareceu? O que foi que ele respondeu? O que você acha? Ele disse, sim, apareceu. Ela ficou tão feliz. E eu, curiosa, perguntei onde era que estava. Viu, criança? E aí ele disse assim para mim, pois ela não pegou aquela bengala e enfiou no meio das frutas? Estava no meio das frutas. Graças a Deus. Veja, uma atitude simples, mas de um valor muito grande para aquela senhora, quando ela precisava de um conforto, de uma esperança, de uma palavra amiga. E assim nós devemos conversar com Deus. Seja por causa de uma bengala, seja por causa de um brinquedo, criança, que você perdeu ou que você quebrou. Ore do seu jeito, onde você estiver. Não fique esperando que alguém lhe mande orar. Ore, criança. Deus está sempre pronto para lhe ouvir. Ele está aí perto de você agora. Então,
Quando nós oramos, nós ficamos próximos de Deus. Eu falei alto lá no supermercado, mas nem precisava, porque Deus está sempre próximo de nós. Nós é que nos afastamos dele. E não é fisicamente, não. Nos afastamos em termos de credibilidade, de pensamento. Sabe, o nosso coração, ele precisa estar palpitando, sentindo. Sabe quando você abraça alguém? Abraça alguém que você até pode sentir o coração da pessoa, né, palpitando, e o seu também está pulsando o coração. É assim que é para nós sentirmos o nosso coração junto do coração de Deus, pulsando. Mas como é que está o seu coração? Estaria ele em lockdown? Fechado? Estaria ele angustiado a ponto de não acreditar que esse Deus maravilhoso está aí do seu lado, sempre pronto para lhe ouvir? Você estaria com medo? Medo? Agora eu lembrei do apóstolo Paulo, quando ele disse que nem de morrer ele tinha medo. Essa motivação do apóstolo Paulo. Que motivos lhe levavam a ter essa motivação? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tenha vergonha de orar. Vergonha, sim. Muitas vezes nós queremos nos esconder como aqueles que se escondiam nas cavernas com vergonha. Por quê? Porque eles tinham desobedecido a Deus. E eles, com medo de punição, de castigo, eles iam se esconder. Mas Deus disse: meus olhos estão sobre vocês em todos os lugares, todo o tempo. Olha, não importa quanto tempo eu tenha passado sem orar. Não se assuste, não se condene, não se culpe. A partir de agora, a oração vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Combinado? Vamos fazer um pacto de paz com esse nosso Deus maravilhoso, que está sempre junto de nós. Nós é que afastamos o pensamento do pensamento dele. Amém? Vem, Espírito Santo, vem. Deus é nosso Pai. E nós somos seus filhos. O Pai sabe de tudo, né? Esse Pai sabe de tudo. Ele sabe das nossas desobediências, das nossas traquinagens, dos nossos pecados. Mas Ele já ofereceu o seu Filho no Calvário para nos salvar, para nos livrar de todas as condenações, de tudo que nós fizemos de errado. Não fique lembrando que isso atrapalha a sua conexão com Deus. Nós precisamos ter realmente a coragem de não ter vergonha, a coragem de ir mesmo com medo, chegar até Ele e abrir o nosso coração. Vamos refletir agora em uma citação do livro de Ellen White, Caminho a Cristo. Caminho a Cristo, página 97. Você pode anotar aí, para depois recapitular, refletir novamente. E lá diz o seguinte: pela oração sincera... então tem oração falsa, não é? Bom, mas nós fizemos um pacto, a nossa é sincera. Pela oração sincera, somos postos em ligação com a mente do infinito. Não é só fisicamente, não, com a mente. Não temos, no mesmo momento em que oramos, evidência notável de que a face do nosso Redentor se inclina sobre nós, em compaixão e amor. Mas é realmente assim. Podemos não sentir seu contato visível, mas sua mão está sobre nós,
com amor e compassiva ternura. Mesmo que você tenha medo, culpa, angústia, Ele está sempre se inclinando diante de você. E Ele está sempre pondo a mão sobre você. Eu lembro de alunos que, às vezes, queriam me falar alguma coisa, crianças, mas ficavam com vergonha, e eu aprendi que a gente não deve ficar no alto e a criança embaixo. A gente se abaixa, a gente se inclina e põe a mão na cabeça da criança. Isso já dá uma segurança. É a metodologia de Cristo para nós também. Assim que Ele faz conosco. Ele percebe, Ele sabe, Ele sente os nossos sentimentos. E então, basta você dizer, Senhor, Ele já se inclina e já põe a mão sobre a sua cabeça. Então, o primeiro motivo para nós orarmos é a nossa aproximação dEle. Já o segundo motivo, nós vamos encontrar aqui em Filipenses, capítulo 4. Vamos ler, anote aí. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sim, todas as nossas petições. Porém, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Vejam, oração e súplica quase tem o mesmo significado. A oração formal, a súplica é aquela, lembra de Ana, quando estava suplicando, que dava até a impressão de que ela não estava no normal dela. Então, você ora, nós oramos, nós suplicamos e nós continuamos sentindo a mão do Senhor sobre a nossa cabeça, porém, com ações de graça, porque a gratidão é o segundo motivo para nós orarmos. Nossa primeira e mais importante gratidão de toda a nossa vida é pela doação que o Pai fez. A doação do seu Filho para vir morrer em nosso lugar e nos libertar da morte, mas não essa morte de descanso, da morte eterna. Então, Senhor, a nossa maior gratidão é porque estamos livres, estamos salvos pelo Teu amor para conosco. Senhor, eternamente gratos nós somos. E você sabe de uma coisa? Normalmente, no dia a dia, na convivência normal, em família, em qualquer ambiente social, as pessoas que não têm o hábito de agradecer são pessoas que ficam com os fardos mais pesados. Cada vez que você presta atenção no que você deve agradecer, primeiramente para Deus, e para o outro, o seu fardo fica mais leve. Porque quanto menos você tem esse hábito de agradecer, mais você olha para si. Não olha para o outro, olha para si, sabe? E fica aquela vítima só pedindo, só implorando. Muitas vezes não quer orar, mas sai pedindo, ore por mim, ore por mim. Peça, mas ore. E você que recebeu o pedido de oração, diga sim, eu vou orar por você, mas eu quero orar com você. Tá certo? Então, já vimos um motivo de aproximação. O segundo motivo é desenvolvermos o hábito de agradecer, sermos gratos, primeiramente a Deus, depois para o nosso próximo. E o terceiro motivo, sabe qual é? Reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Então, o terceiro motivo é nossa total
dependência de Deus. Nós encontramos em Provérbios, vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 3. É muito bom, né? O livro de Provérbios. Versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, quer dizer, não confies no teu próprio pensamento. Reconhece, é conhecer novamente, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Me disseram que para mim não tem jeito não, que o pau que nasce torto morre torto. Até a cinza é torta. Você já ouviu essa injúria? Humanamente falando, sim. Mas Deus, meu Pai amado, meu Pai adorado, é quem fala nesse momento. Sabe o que ele diz? Endireitará as tuas veredas. E quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós conhecemos esse Pai perdoador, esse Pai de amor, e sempre, Ele não me obriga a aceitar. Quando eu oro, é porque eu digo, Senhor, eu aceito endireitares o meu caminho. E aí, então, o Espírito Santo nos orienta qual o caminho que nós vemos agora prosseguir, agora, na mudança de atitudes. Se estribar no próprio pensamento, sabe o que é? É desenvolver uma autoconfiança, uma autossuficiência, achar-se grande demais para ser repreendido, para ser tratado como uma criança. Mas quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais aumenta a nossa capacidade de percepção, que nem precisa alguém ficar dizendo, você está certo, você está errado. Não, Deus já nos diz através da sua palavra. Eu só tenho que perceber que eu estou precisando dessa orientação. E aí, então, eu aceito. E aí, há transformação, há a mudança. Eu gostaria de refletir também, livro Caminho a Cristo, página 95. Um escrito da escritora americana Ellen White, que nós acreditamos que é inspirado por Deus. Caminho a Cristo, página 95. Há certas condições. Opa! Deus põe condições. Há certas condições sob as quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações e a elas atenda. Você já está lendo aí? Quais são as condições? Uma das primeiras delas é sentirmos nossa necessidade de seu auxílio. Deixa o orgulho de lado. Certos de que serão satisfeitos. Então, além de eu reconhecer a necessidade, eu tenho que acreditar. Essas são as condições. Sentir a necessidade, busca acreditando e já agradecendo. O coração tem de estar aberto à influência do Espírito. Ao contrário, não pode ser obtida a bênção de Deus. Quando é que nós não temos bênção de Deus? Quando nós não reconhecemos, não buscamos o seu auxílio, não é? E aí, então, Ele não nos obriga. Não. Ele sabe que eu tenho necessidade, mas nem por força e nem por violência. Esse também é mais um método de Deus para com o ser humano. Ele vai criando condições para que você reconheça que você precisa de auxílio. E número 2, você acredita que você pode receber, que você pode mudar. Nós vemos muitas pessoas por aí que não acreditam mais nelas próprias. Isso é uma vitória para o inimigo,
porque Deus nunca deixa de acreditar no seu filho, por pior que ele esteja. Não existe pecado grande e pecado pequeno, mas por maior quantidade de pecados que ele tenha cometido, Deus acredita que, se você buscar de todo o coração, quer dizer, de toda a entrega, você será realmente atendido. Muitas vezes nós precisamos sacrificar a nossa vontade. É isso que diz sacrifício vivo, sacrificar o eu. Sabe, esse mundo atual de autossuficiência, de individualismo. Hoje, um adolescente de 12 anos já fica dizendo, eu quero morar só. Eu vou arranjar um emprego, eu vou morar só. Mas a nossa vontade, por mais bonita que ela seja, por mais brilhante que ela possa nos parecer, se ela não for submetida à apreciação de Deus, ela não é a melhor opção para nós. A vontade de Deus deve prevalecer a nossa vontade. Então, quando eu permito que Deus fale, e Ele fala de muitas maneiras, Ele me responde, sim, não, espere, alguém vem falar comigo, em sonho, enfim, Ele fala sim, Ele nunca deixou de falar. Então, aí sim, estamos seguros de que essa entrega é aceita. E nós não vamos marcar data para receber as suas respostas. Vamos orar e confiar, sem prazo. A oração, então, ela é uma arma. Sabe também para quê? E aí vem o quarto motivo. Vencer na luta espiritual. Nossa luta espiritual não é como a luta física, material. Digamos que nós lutamos para conseguir construir uma casa, comprar um apartamento. Aí trabalhamos dia e noite, trabalhamos, depois conseguimos dar uma pausa. Foi por um período, uma doença que nós fomos acometidos. Aí vem aquela luta e medicamento, e muda de hábitos alimentares, e exercício, todas essas coisas boas que nós estamos fazendo agora, por causa da pandemia, mas nós vamos prosseguir, vai acabar a pandemia, nós vamos prosseguir nessas coisas maravilhosas. Tem deixado a gente muito mais perto de Deus, muito mais parecidos com Deus. Agora, eu estou falando de lutas físicas, materiais, mas pense na luta espiritual. Até dormindo. Como assim? Quando nós estamos dormindo, algumas pessoas dizem assim, eu durmo, mas eu não sonho. Ela não lembra, mas que ela sonhou, ela sonhou. Freud escreveu milhares de páginas querendo explicar sobre a interpretação dos sonhos. Mas não precisa, porque Deus nos explica tudo. E Salomão já deixou escrito para nós que os nossos sonhos são resultados das nossas preocupações. Durante o dia, você tem se preocupado com o quê? Olha, pode saber que à noite, o inconsciente e o consciente vão conversar sobre essas preocupações e vão formular ideias para você. E você acorda já mais ou menos pré-programado para ter uma nova atitude. É por isso que muita vigilância nos nossos pensamentos, que eles sejam cada vez mais de ordem espiritual, aceita por Deus, de gratidão. Olha, pode cair o mundo,
Fique em paz. Porque a paz nos dá condições de perceber as bênçãos. A angústia, o desespero não nos deixa perceber as bênçãos. Só nos leva a perceber o negativo, o desespero. Manter a paz, lendo a palavra de Deus, tendo um momento de oração, orando sem cessar, porque em qualquer momento podemos elevar a nossa mente em oração. Certamente, esses bons pensamentos durante o dia nos darão bons sonhos e boas opções para a nossa continuidade de vida. Pois então, a oração é a principal arma para vencer o inimigo, porque quando vem um mau pensamento, eu falo com Deus, onde eu estiver, eu falo com Deus, e eu digo, como poderia eu cometer tamanho mal contra o meu Deus? Ele está aqui pertinho de mim, pronto, pá, deu um tiro, matou o mau pensamento, sobrevive o quê? A obediência, o bom pensamento, é isso que eu vou comer, porque Deus quer assim, é assim que eu vou cumprimentar as pessoas, é assim que eu vou servir ao Senhor, eu não vou de mãos vazias ao Senhor, eu vou levar meus dízimos, minhas ofertas, meu trabalho, é assim que Deus quer, o meu eu não quer, mas eu sacrifico, é o sacrifício vivo, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora nós vamos como vitoriosos, ler a última citação que vai ser projetada. É leitura de vitoriosos mesmo. Ciência do Bom Viver, página 511. Para que a nossa motivação possa ser aumentada. É lindo esse texto. Que o vosso coração, você sabe que é a ligação do sentimento com o pensamento. Que o vosso coração se eleve. Quando? No sábado, na quarta-feira, no domingo. Não, de contínuo. Falando bem alto, gritando. Não, em silêncio. Pedindo auxílio, luz, força, conhecimento. Olha que mais lindo. Que cada respiração seja uma, complete aí. Que cada respiração seja uma oração. É linda essa frase. Você consegue ficar sem respirar? Muitas pessoas estão indo a óbito por insuficiência respiratória. A nossa respiração é fundamental para a nossa sobrevivência. A nossa oração deve ser a respiração que nos faz sobreviver espiritualmente. E ainda que o mundo caia, estou em paz com Deus. Amém? Vamos orar? Criança, vovô, vovó, papai, mamãe, ficou todos juntos aí, estão juntos mesmo em casa. Quem está sozinho, está sozinha. Mas me permita fazer uma oração com você. E lembre do pacto que nós fizemos, que a partir de agora, nós estamos em paz com Deus, nós não estamos mal com Ele, nós não vamos ficar um tempo sem falar com Ele. Não. Nós estamos fazendo um pacto de paz, de comunhão, de dependência, de gratidão. Vamos orar? Pai amado, adorado, querido, estimado, ainda estamos neste planeta, mas podemos sentir a Tua presença bem juntinho de nós. Senhor, perdoa-nos, porque muitas horas, muitos dias e até muitos anos ficamos sem falar contigo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Pai,
não leva em conta o tempo dessa tamanha ignorância. Hoje estamos fazendo um pacto de paz contigo, que a cada momento de nossa vida possamos perceber a tua presença salvadora. Queremos falar contigo, Senhor, sempre, porque tu sempre nos escutas. Não permita que o nosso relacionamento contigo seja interrompido por nada, por ninguém. Querido Deus, faça-nos lembrar de todos os dias, por todos os dias da nossa vida, desse pacto de paz que estamos fazendo contigo. Pai querido, atende nesse momento cada pessoa que está clamando por cura, por sustento material, por disposição para te servir. Ó Deus, nos enche com teu Santo Espírito. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém.